Você sabia que existem dois tipos de despesas no condomínio? As ordinárias e as extraordinárias, e cada uma delas cabe o pagamento a uma figura do condomínio. Nós vamos falar sobre isso. Este é o canal Condo Good and Bad. Para quem não me conhece, eu sou a Carmen e trato aqui sobre assuntos condominiais. Eu fiz umas anotações para facilitar, porque eu acho que facilita, não sei. Eu nomeei aqui quem paga pelo quê no condomínio. Tipos de despesas, ordinárias e extraordinárias. E as despesas ordinárias envolvem consumo de energia, gás e esgoto das áreas comuns, as manutenções e conservações também das áreas comuns e dos seus utensílios, a limpeza, as despesas relativas à folha de pagamento e os impostos, a parte trabalhista, pintura das áreas comuns, que são para manutenção, e pequenas despesas em relativas a consertos de equipamentos, brinquedos, do parque e outras coisas. Mas esses são alguns exemplos. E a quem cabe o pagamento? Aqui, neste caso, das despesas ordinárias, o pagamento cabe ao inquilino, ou seja, à pessoa que utiliza desses serviços. E as despesas extraordinárias são todas as despesas que envolvem reformas nas áreas comuns e os seus equipamentos. Por exemplo, o elevador é um equipamento, reforma do elevador é uma despesa extraordinária. Tudo que for feito para conservar, modernizar e valorizar o imóvel como um todo, incluindo as partes estruturais. Pintura de fachada, equipamentos de segurança e incêndio. Normalmente as pessoas pensam que essa despesa, e os síndicos também pensam e rateiam essas despesas, ou embutem nas despesas ordinárias, e não é. Equipamentos de segurança e incêndio são despesas extraordinárias, porque eles são comprados e vão ficar lá. Nem sempre o condomínio, o inquilino vai usar. Então é uma despesa extraordinária. Tomara que nunca precise, né? Porque seria no caso de incêndio ou outro tipo de incidente. Reformas de sistema, dos sistemas elétricos, das instalações elétricas, intercomunicação, que são os interfones e afins, para-raios, reformas da área de lazer, decoração das áreas comuns e construções de quaisquer tipos. Por exemplo, vai construir um banheiro, ou vai construir um salão de festas, ou vai construir mais um prédio, são despesas extraordinárias. E o pagamento, neste caso, cabe com exclusividade ao proprietário, não é uma despesa que cabe ao inquilino. As despesas ordinárias, quando elas necessitam de aprovação em assembleia, normalmente exigem um quórum de 50% dos presentes à assembleia, 50% mais um, porque sempre tem que ter um diferencial. E as extraordinárias, elas dependem de quórums específicos, ou seja, para cada tipo de obra vai exigir um quórum diferente. E normalmente o quórum mínimo exigido é de 50% das, olha a diferença, frações ideais. No caso de despesas mais comuns, é 50% dos presentes à Assembleia. É uma grande diferença isso. E aqui das frações ideais. Por exemplo, obra que necessite de 50% mais um das frações ideais são as obras que aumentam o uso do bem. Por exemplo, o prédio tem gás de botijão e vai instalar gás encanado. Exige 50% das frações ideais. Uma outra obra útil seria, por exemplo, a reforma do parque de diversões, por exemplo, também exigiria esse mesmo quórum. Já uma reforma de portaria, não importa o tamanho da reforma da portaria, exige 2/3 das frações ideais.
inclusive para trocar o estímulo. É uma simples reforma de modernização da portaria, por exemplo. Vai exigir sempre 2/3 das frações ideais. Eu vou citar um outro exemplo, uma obra de fachada. A obra de fachada, ela exige também 2/3 das frações ideais. Mas se acaso estiver oferecendo algum risco, por exemplo, está com queda de, sei lá, de alguma cerâmica, por exemplo, se a fachada tem pastilha, alguma coisa está com queda, está oferecendo risco às pessoas e aos animais, neste caso, ela vai exigir um quórum menor, porque será uma obra necessária. Então, o síndico pode até fazer sem aprovação, mas só se não tivesse se a despesa para fazer essa obra não fosse muito alta. Como fachada é sempre uma despesa alta, vai exigir aprovação dos condôminos, mas neste caso respeitará 50% mais um dos presentes à Assembleia. Por quê? Porque passou a ser uma obra necessária e de despesa vultuosa, então exige aprovação. Aí eu fiz umas perguntas aqui para reflexão. O síndico pode efetuar consertos e manutenções menores sem consultar a Assembleia? Pode. Por quê? Inclusive, para esses consertos e as manutenções, para os trabalhos diários, essas despesas já estão embutidas na previsão orçamentária. Estão embutidas na taxa ordinária do condomínio, porque consertos menores e manutenções menores, o pagamento normalmente cabe aos inquilinos, que são as despesas ordinárias. E o síndico pode fazer construções ou reformas significativas sem consultar a Assembleia? Não, em hipótese nenhuma. Ele não tem nenhuma autonomia para fazer obras, principalmente nas áreas, quer dizer, todas as obras que ele fizer serão nas áreas comuns. Então não pode. Ele só pode, tem uma exceção em lei que é para as obras necessárias, que é justamente quando oferece risco, mas quando as despesas não são altas ou excessivas, o que é bem raro. Para as outras obras, seja construir um banheiro, de um banheiro a um salão de festas, ou, sei lá, reformar a garagem, tudo vai necessitar da aprovação assemblear e vai ter que ser respeitado o quórum de aprovação para essa obra. E eu coloquei algumas questões aqui que às vezes aparecem nos boletos de condomínio. Fundo de 13º e férias, a quem cabe? É uma despesa ordinária relativa à folha de pagamentos, que no caso cabe a quem faz uso dos serviços, que neste caso são os inquilinos. Fundo de reserva. Esse fundo de reserva do condomínio cabe aos condôminos, ou seja, aos proprietários. Aí eu fiz aqui como exemplo de um boleto. Por exemplo, a pessoa recebe um boleto escrito só assim, taxa condominial ou condomínio e um valor. Eu coloquei um valor exemplificativo aqui de R$ 391. Se o inquilino recebe um boleto desse jeito, ele deve questionar o proprietário, porque o inquilino, a relação dele é com o proprietário. O síndico tem a relação com os condôminos, com os proprietários da unidade. A relação do inquilino com o síndico só se dá no caso de desrespeito ao regulamento interno, à utilização das coisas em comum do condomínio, mas relativa às coisas do apartamento, o inquilino ele deve sempre se reportar ao proprietário. Então, ele vai solicitar ao proprietário, que deve solicitar ao síndico, que separe as despesas para saber o que cabe a ele e o que cabe ao proprietário da unidade. É uma negociação com ele e o proprietário, quer dizer, não é negociação. Indubitavelmente, se estiverem embutidas todas as despesas aqui neste total, o inquilino vai conversar com o proprietário e dizer a ele que ele vai pagar a parte dele, que são as despesas das quais ele faz uso,
as coisas ordinárias. Eu coloquei um exemplo de um boleto que venha discriminado. Então, por exemplo, vai dar o mesmo total. No boleto vem taxa ordinária, 250, a quem cabe ao inquilino. Parcela 2 de 2, reforma do jardim. Isto é uma despesa extraordinária que provavelmente foi aprovada em assembleia, com um quórum que exige 2/3 das frações ideais, e é uma despesa que cabe ao proprietário. Fundo de 13º e férias. Cabe a despesa ao inquilino. E fundo de reserva do condomínio. Cabe ao proprietário. Aí, o total é o mesmo de lá, olha, 391. O que acontece? Eu numerei aqui propositalmente. Por quê? É importante para os inquilinos saberem, e os proprietários também, quando não conhecerem, e até os síndicos, né? Porque tem síndico que não sabe desses detalhes. O fundo de 13º e férias, ele é recolhido dentro do ano. Então, deverá constar do boleto parcela 1 de 12, 2 de 12, 3 de 12 e assim vai até 12 de 12, porque no ano seguinte recomeça a contagem. E o fundo de reserva é a mesma coisa. Deve constar o número da parcela dentro do ano. Esse era o meu recado de hoje. Espero que seja útil para você de alguma forma. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Quando eu publicar algum vídeo, você receberá um aviso. Aqui sempre eu tenho tratado de assuntos em detalhes. As coisas que nem sempre a gente consegue informação, nem com o síndico, porque nem sempre o síndico sabe e por vezes o síndico não fala. Sei lá. Então, venha para este canal que você vai encontrar essas informações. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.